Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que eu esteja vendo esse vídeo, aqui sou eu, Lucas, dando aqui pra vocês a videoanálise da coleção de 30 centímetros da DC Comics. E eu já vou adiantando que eu não vou analisar tudo nesse vídeo aqui, porque eu vou dividir ele em duas partes. Que basicamente vai funcionar que nem foi o vídeo de Invencível, só que com analisando melhor cada uma das coleções, já que eu tenho mais tempo, e também porque eu conheço muito melhor cada uma dessas coleções, já que eu acompanho elas desde que eu era criança até os dias de hoje. Então vou expressar todo o meu amor por essa coleção agora, no vídeo de hoje. Então chega de enrolação e vamos logo para o vídeo! Começando pelo começo, em 2003 foi lançado pela Mattel a primeira coleção de bonecos da DC Comics, Batman Unlimited. Aí talvez você esteja estranhando, ué, só o Batman? É, só o Batman. Todos os outros membros da liga foram lançados única e exclusivamente na coleção do Batman. Só mais no futuro que aí sim começaram a meio que ser em coleções separadas da Liga da Justiça do Batman, mas nesse começo não, é uma só. Outra coisa estranha é que os bonecos não são totalmente baseados nessa animação. Tecnicamente o Batman e Coringa até estão com os uniformes visual igualzinho, mas outros personagens não. A maioria deles está com visuais que alternam de ou seu visual clássico dos personagens dos quadrinhos, ou seu visual dos Novos 52, e também estava saindo nessa época. Então no final do dia, essa linha não é completamente fiel a nenhum dos dois estilos. Isso sem mencionar os uniformes originais para essa coleção de bonecos, o que não é nada incomum. Inclusive temos até uniformes feitos exclusivamente para essa linha de bonecos sem base em absolutamente nada. Além disso, foi nessa coleção aqui que a gente começou a ter os bonecos mais largos, que na teoria deveriam ser os bonecos maiores. Eles também não têm da consistência visual. Por exemplo, esse aqui parece como o da animação, mas está ao lado do Superman dos quadrinhos. E deixando bem claro, eu não falo isso como um insulto. Apesar de alguns uniformes poderem ser mais fiéis ao seu visual original, ficou muito legal essa mistura. Os uniformes estão muito bonitos, principalmente do das garotas. A Mulher Maravilha e a Arlequina, acho que por serem as únicas garotas da coleção, ganharam esculturas basicamente originais de uma para outra, apesar de seguirem mais ou menos o mesmo molde. A Mulher Maravilha com vários detalhes de alto relevo que ficaram muito bonitos, e a boneca da Arlequina, bom, todas as que tinham que sem alto relevo nela estão. Meio que não tem muito no que fazer, isso aqui é basicamente só um colã mesmo. Mas apesar disso, essa coleção ainda tem alguns problemas. Por exemplo, eles reaproveitam muito os corpos dos garotos. Tipo, tudo bem você, aproveitar basicamente a mesma estrutura de corpo, só mudando os detalhes. Mas esse que é o ponto. Eles não mudaram todos os detalhes, vários bonecos são com detalhes que não deveriam ter. Tipo o Batman com a nuca com o símbolo do Superman, ou o boneco do Pistoleiro, que por algum motivo tem um encaixe nas costas pro arco do Arqueiro Verde. Simplesmente isso acaba sendo um pouco deprimente. Até porque, diferente do Arqueiro Verde, a maioria dos bonecos infelizmente não possuem acessórios originais. Mas apesar de tudo isso que eu falei, eu gosto bastante na verdade dessa primeira wave. Esses bonecos, apesar de simples, são muito bem feitos. Uma boa pintura, uma boa articulação, diferente dos da Marvel. E além disso, apesar de não serem os bonecos mais baratos do mundo, são bonecos de fácil acessibilidade. Você não vai precisar comprar todos eles na internet por milhões de dólares. Na época era bem tranquilo de comprar eles, e é meio que assim até hoje. Foi essa coleção que me fez começar a colecionar outras coleções de bonecos no final das contas. Porque antigamente eu só colecionava coisas da Marvel. Outra coisa muito legal também são os bonecos variantes. Por exemplo, o Batman tradicional é esse aqui, com o uniforme que é meio ok. Mas porém, versões variantes dele, a gente tem, por exemplo, o uniforme de 52, hoje que ficou muito bom com o visual desses bonecos. E também o clássico boneco do Batman com o uniforme todo preto e o símbolo amarelo, que ficou muito legal, mesmo não sendo o símbolo do Michael Keaton, sendo o símbolo óbvio do Batman desse desenho. Outra coisa que a gente teve a primeira, e infelizmente a última vez, a aparição do Flash Reverso nessa linha. E simplesmente é um dos bonecos mais bonitos, é só uma repintura, é verdade, mas porém é tão bem feito, é tão simples. Mas por algum motivo, eles decidem relançar uma porrada de repintura nada, mas põe isso aqui. E uma das partes mais interessantes é que eles não se limitavam só a pintar os bonecos. Algumas esculturas, como o do Batman do Futuro e do Bizarro, tem esculturas novas. Diferente do boneco do Asa Noturna, infelizmente. Mas pelo menos é bonitinho. Mas agora indo para a próxima coleção, temos a coleção beta da Liga da Justiça. Ou no caso a coleção do filme Batman vs Superman, mas que na prática parece mais uma coleção da Liga da Justiça. Essa beta mesmo. Com os bonecos do Aquaman, Mulher Maravilha, Batman e Superman, Batman com a armadura, Uri e o Lex Luthor. Essa coleção é menor do que a anterior, mas também é o mesmo padrão de sempre. Coleção de filme vai ser menor do que coleção de quadrinhos, até porque a coleção de quadrinhos não tem o mesmo número de personagens limitados que a coleção do filme tem que ter. Infelizmente eles acabam mantendo alguns problemas da coleção anterior, mas solucionam um dos principais problemas, que é as esculturas serem muito reaproveitadas uns dos outros. Ainda tem algumas peças aqui que são reportadas da coleção anterior, mas porém os bonecos estão com uma escultura muito diferente um do outro, representando bem o visual dos filmes. Excetuando o Lex Luthor, que tá com a armadura por algum motivo, e o Aquaman, que eu nem sei o que tá fazendo
vendo aqui, nem sei de onde veio esse uniforme, provavelmente alguma arte conceitual. Outra coisa que infelizmente não vai morrer nessa coleção é que os bonecos ainda parecem meio mago de mar. Dá pra notar isso principalmente no boneco do Batman com a armadura, que ele tá simplesmente muito magro, sendo que ele é pra ser mó parrudo, como a gente viu no filme. Mas caso você quiser triste por isso, não fique, por causa que nem ao mesmo tempo que essas coleções foram lançadas, a gente teve outra coleção baseada nesse filme, que era uma coleção de luxo, onde a gente tinha os bonecos com novas esculturas, o eixo muito bonitos e finalmente trazendo a articulação na coxa. E o boneco com Batman com a armadura ficou maravilhoso. Tudo que a gente queria com uma coleção de brinquedos desse filme. E não pararam só aqui não, porque eles também lançaram a coleção do Esquadrão Suicida, sendo do boneco do Pistoleiro, da Arlequina e do Coringa. Como dá pra ver, essas aqui são ainda mais limitadas. Nem é culpa do filme, é só que por algum motivo desses bonecos de edição limitada, da edição de luxo, eles sempre limitam o número só pra ter esse. Infelizmente, até onde eu sei, essa é a última coleção que foi lançada, mas pelo menos terminarem com estilo, tendo bonecos com acessórios muito bonitos, bem feitos e muito detalhes nos uniformes. Conseguindo reproduzir perfeitamente os uniformes que a gente vê lá no cinema. É simplesmente magnífico. É uma pena enorme que esses bonecos não continuam. Porque eles são simplesmente a melhor coleção de 30 centímetros que a gente teve até hoje. Não é à toa que esses bonecos custam uma facada. Mas, porém, se eles não tiverem uma continuação, pelo menos uma coisa que eles trouxeram continuou, que é a articulação na coxa, que agora virou padrão para praticamente todos os bonecos que vieram daqui para frente. E vamos ver melhor isso na coleção, que é finalmente a coleção de bonecos da Liga da Justiça. Que é basicamente os bonecos do Liga da Justiça. Aquela primeira versão lá, não do Snyder Cut, infelizmente. Os bonecos aqui são muito parecidos com as suas versões anteriores, porém só que excluindo o Lex Luthor, e trazendo um uniforme de verdade para o Aquaman, e trazendo o Cyborg e o Flash. E os bonecos da Trindade continuam parecidos com o da Wave anterior, só que dessa vez trazendo a articulação na coxa. Infelizmente, como na coleção anterior, aqui ainda temos reaproveitamento de bonecos anterior, pois não de eles completos, mas peças deles, mas especificamente a Mulher Maravilha. Provavelmente isso deve ter acontecido por causa que, como nas waves anteriores ela não vendeu tanto, eles não queriam investir tanto assim na boneca dela, o que é uma pena. Outra coisa é que os bonecos dessa wave aqui e as versões variantes, a maioria, excetuando uma, acabaram ficando bem sem graça. Mas pelo menos a gente teve uma melhora nas waves anteriores, com o boneco Gandhi. Dessa vez o lobo da Step, que ficou simplesmente maravilhoso. E um dos poucos bonecos desse tipo que trazem acessórios. Apesar que infelizmente ele foi lançado em um pack junto com o Batman, o que acabou deixando esse boneco mais caro. Quer dizer, ele provavelmente seria caro de qualquer jeito, mas eles ficarem lançando esses bonecos Gandhi justo com outros bonecos, só deixam que já é pra cercar ainda mais caro ainda. O que é uma pena, porque esse daí é um dos melhores. Eles tem quase todas essas colações que o boneco normal da DC normalmente tem, apesar de obviamente limitado por causa do visual, o que é uma coisa que infelizmente não vai continuar para a maioria dos bonecos grandões daqui para frente. Mas agora, antes de a gente ir para a próxima coleção, uma última curiosidade sobre essa aqui é a boneca da Mulher Maravilha. Não tem nada demais na versão normal dela, mas porém na versão variante, ela tá com as cores dos 952. O uniforme e a escultura ele não mudou, só a pintura mesmo, mas isso é um detalhe, uma referência muito legal. Uma pena que a maioria dos outros bonecos variantes não seguem esse exemplo. A maioria, principalmente do Flash, são bem feitos, inclusive. Mas no saldo geral, essa é uma ótima coleção de bonecos da Liga da Justiça. Muito bem feita e com muita boa variedade. Infelizmente é por aqui que a gente termina a primeira parte. No próximo vídeo a gente vai começar analisando os bonecos de 30 centímetros de Justice League Action. Então não percam aqui no canal, no horário que eu não tenho ideia, na data que eu também não tenho ideia, mas que eu espero que seja logo. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau!